Olá, seja bem-vindo a estas nossas conversas dominicais. Hoje é um quarto domingo da Páscoa e a Igreja coloca na liturgia o Evangelho que nos fala do bom pastor. Cristo é o bom pastor da sua Igreja, das suas ovelhas, ele que as conhece pelo nome, ele que as conduz, que atrai para si, ele que conhece cada uma pelo seu nome, que deu a vida pelas suas ovelhas, ele que tem o poder de dar a vida e de a retirar. Portanto, é o mistério de Jesus Cristo que é o Senhor da sua igreja, o pastor que a conduz no caminho da verdade, que é Ele mesmo, o caminho da verdade e da vida. É por isso que também neste domingo a Igreja celebra o dia das vocações sacerdotais, porque são os sacerdotes que realizam este ministério de serem os pastores da Igreja, representando sacramentalmente Jesus Cristo, o bom pastor, como declara o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é um dos documentos principais, fundamentais, como sejam a Lumen Gentium, o documento, a Constituição Dogmática sobre a Igreja, que se chama assim porque são as palavras que iniciam o documento. Cristo é a luz das nações, a luz dos povos. Mas a Igreja acrescenta logo o concílio, é como que o sacramento deste mistério de Cristo e da união do género humano entre si e com Deus, que constitui o mistério mais profundo do povo de Deus, da Igreja. Ora, Jesus Cristo, que é a luz das nações, a luz dos povos, ilumina os povos através da Igreja, que os padres da Igreja utilizavam até uma imagem muito interessante para nos dar uma ideia desta relação a Jesus Cristo e a Igreja, para além daquela que nós encontramos em São Paulo. A Igreja é o corpo místico de Cristo, Cristo é a cabeça, a Igreja é o corpo, ou ainda, noutra imagem belíssima da Carta aos Efésios, em que diz que Cristo é o esposo, a Igreja é a esposa. E esta união entre Cristo e a Igreja é representada sacramentalmente no matrimónio cristão. São Paulo diz: grande é este mistério, não propriamente ou necessariamente, ou em primeiro lugar, o matrimónio cristão, o homem e a mulher, que se constituem nesta unidade de uma só carne. Grande é este mistério de Cristo e da Igreja, de tal modo que a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e que forma uma só carne é profecia, na linguagem das Escrituras, é uma tipologia, um typos, a figura que aponta para a plena realização desta figura, que é Cristo e a Igreja, nesta relação esponsal entre Cristo e a Igreja. O matrimónio, mas também o sacerdote está nesta relação. De facto, tanto o sacerdócio como o matrimónio são sacramentos que celebram a aliança entre Cristo e a Igreja. No matrimónio, a esposa representa a Igreja, o esposo representa Cristo. E diz o texto de São Paulo que o marido ama a sua esposa como Cristo amou a sua Igreja, dando-se totalmente por ela. Vice-versa, diz que as esposas sejam obedientes aos seus maridos, como a Igreja é obediente a Cristo. Por outro lado, o sacerdócio participa desta mesma relação esponsal e dialógica, porquanto o sacerdote representa Cristo, esposo da Igreja, e por isso há uma relação analógica entre o matrimónio, no caso do sacramento do matrimónio entre o homem e a mulher, no caso do sacramento da ordem entre o sacerdote, que representa Cristo em pessoa, esposo da Igreja. Mas o Concílio Vaticano II, nestes dois documentos, Lumen Gentium e Presbyterorum Ordinis, Lumen Gentium sobre o mistério da Igreja, Presbyterorum Ordinis sobre o presbítero, sobre o sacerdócio, digamos assim, se bem que o sacerdócio encontra a sua plenitude no episcopado e o sacerdócio presbítero participa no mistério sacerdotal, sendo colaborador direto da ordem episcopal. A ordem presbiteral, a ordem episcopal
E os presbíteros são colaboradores diretos, imediatos da ordem dos bispos. Em analogia, ou encontrando a sua origem no Novo Testamento, concretamente nos sinóticos, quando os evangelhos falam, São Lucas, mas também os outros, mas sobretudo São Lucas, fala dos 72 discípulos que Jesus envia à sua frente a preparar o caminho. Pronto, além dos apóstolos dos 12, os evangelhos falam dos 72 discípulos que evocam os 60 anciãos que colaboravam com Moisés no tempo da travessia do povo de Deus pelo deserto. Portanto, estes são os presbíteros, não é? A ordem presbiteral, os sacerdotes, estão na linha dos colaboradores do episcopado, como os 72 discípulos colaboravam com Jesus, digamos assim, e com os dos apóstolos na preparação das comunidades, das aldeias, das cidades onde ela havia de passar a anunciar o Evangelho. O outro lugar onde nós encontramos também esta origem do sacerdócio presbiteral é uma situação dos Atos dos Apóstolos, quando, por causa das viúvas e sobretudo dos cristãos que vinham de origem grega, portanto os gregos, havia os hebreus, e depois surgiam logo, desde o princípio, cristãos que vinham da língua grega, e surgia um problema litúrgico e um problema de língua litúrgica, porquanto os cristãos da língua grega não tinham quem os servisse, os apóstolos não tinham mãos a medir no serviço da evangelização logo nos primeiros tempos da Igreja. E então os apóstolos reuniram-se em oração e escolheram 7 varões de língua grega, aos quais impuseram as mãos e que se dedicavam ao serviço das mesas e das viúvas. Sendo que este serviço das mesas, na linguagem do Novo Testamento, não diz respeito apenas, também isso com certeza, ao serviço cotidiano das refeições fraternas que os cristãos tomavam nas suas casas. O serviço das mesas era efetivamente a Eucaristia, porque era na refeição eucarística, no banquete eucarístico, que a Igreja era alimentada, e depois também refere-se às viúvas que mereceram desde o princípio da Igreja um cuidado especial pela sua condição de estarem desamparadas, uma vez que lhes faltava o seu marido. De facto, os órfãos e as viúvas, já nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, mereciam um cuidado especial, tanto do povo de Deus como da Igreja nascente. Então, nós temos aqui já os apóstolos e os presbíteros, os anciãos, de que falam os Atos dos Apóstolos. Os anciãos que estavam à volta dos apóstolos refere-se justamente aos mais antigos, isto é, aqueles que vinham desde o tempo de Jesus, que tinham sido instituídos por ele. Ao passo que dos 72 discípulos não há nenhuma referência a um rito de ordenação. O próprio Senhor é que os constitui, como também não há um rito de ordenação dos apóstolos. Eles estão com o Senhor. No dia de Pentecostes é, no fundo, a consagração pelo envio do Espírito Santo daqueles que eram apóstolos, daqueles que eram os discípulos. Ao passo que nos 7 varões de origem da língua grega há o rito da imposição das mãos, a invocação do Espírito Santo, e o rito da imposição das mãos, que é constitutivo, o rito essencial das ordenações na Igreja desde a origem apostólica. Voltando atrás, estes 2 documentos do Concílio Vaticano II são claros na afirmação do seguinte: a Lumen Gentium diz, pondo em relação aquilo que acontece no batismo, que somos inseridos num povo sacerdotal de profeta e de reis. O batismo insere-nos num povo que é sacerdotal, que é profético e que é real. O sacerdócio tem a ver com a vida, com o mistério da santificação, da liturgia, do sacrifício espiritual que todos nós somos, pela nossa condição batismal, a celebrar. A profecia tem a ver com a proclamação da verdade e a realeza tem a ver com a liberdade. Pronto, pelo batismo nós somos inseridos numa comunidade que é sacerdotal, profética e real, ou seja, que é uma comunidade dos viventes, e sendo que a vida
como fundamento desta comunidade é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos sempre de relacionar esta linguagem com o mistério central que é sempre Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem mim nada podeis fazer, diz ele no Evangelho, em São João, no contexto daquelas conversas intimistas que o Senhor tem com os apóstolos. Portanto, pelo batismo somos inseridos numa comunidade que é sacerdotal, que é profética e que é real. Mas isso não é um ministério. Hoje fala-se muito no ministério decorrente do batismo, como se fala no ministério decorrente do sacramento do crisma. É uma linguagem imprópria, porque na realidade o batismo dá-nos a condição de sermos filhos de Deus, membros de um povo, do povo dos filhos de Deus, que é por natureza um povo dos viventes, um povo que é profeta, isto é, anunciador da verdade, dá o testemunho da verdade, e a verdade tem a ver com o Senhor, tem a ver com a sua ressurreição, como dizem os apóstolos. Nós somos testemunhas destas coisas. Nós comemos e bebemos com eles. Portanto, a profecia tem a ver com este testemunho, pela palavra e pelo exemplo e pela vida do mistério do Senhor ressuscitado. E a realeza, isto é, somos um povo de homens livres. É para a liberdade que o Senhor nos libertou, não é? Uma liberdade que é verdadeira e uma verdade que é libertadora. Portanto, não é uma condição, não é um ministério. Impropriamente se diz isso. Quando, a respeito do crisma, o crisma é para nós o Pentecostes. Assim como o Pentecostes foi para os apóstolos a fortaleza que os lançou para fora, para o testemunho, assim é para nós o sacramento do crisma é o sacramento da fortaleza. Recebemos o Espírito Santo para sermos fortes no testemunho da verdade e da liberdade e do amor, que é, no fundo, o querer bem aos outros por aquilo que eles são e não por aquilo que eles nos possam dar, ou então o amor que se manifesta no perdão, ou seja, não desistir de querer o bem até ao inimigo. Portanto, o sacramento do crisma não é um sacramento do ministério, é um sacramento da profecia, da fortaleza, e é por isso que, antigamente e ainda hoje, mantém-se esse rito de, no final do crisma, o bispo dar uma ligeira, leve bufetada naquele que é crismado, isto é, assim como Nosso Senhor, durante a paixão, deu a cara e foi bufeteado, não é? Foi bufeteado, e Jesus perguntou-lhe, mas se falei a verdade, por que me bates? Se não falei a verdade, diz-me em quê? Pronto, assim como Jesus, durante a paixão, recebeu uma bufetada, no contexto do testemunho da verdade, porque ele veio para dar testemunho da verdade, nós, no sacramento do Crisma, recebemos o Espírito Santo para sermos fortes, a fortaleza na perseverança e a fortaleza no testemunho existencial da verdade. Não é um ministério. Os sacramentos que nos lançam para a missão são a ordem e o matrimónio. A ordem e o matrimónio. O matrimónio que está multiplicáveis e enchei a terra. É a grande missão de sermos colaboradores de Deus na obra da criação e do povoamento da terra. É pelo matrimónio que o homem e a mulher se unem naquela vocação admirável de serem uma só carne e depois no sacramento do matrimónio serem um sacramento, um sinal eficaz da relação esponsal entre Cristo e a Igreja. Não é? E o sacramento da ordem, que é o sacramento da missão, daqueles que são escolhidos como os apóstolos, como os 72 anciãos, como os 7 varões, para serem ou sucessores dos apóstolos ou colaboradores na ordem episcopal, sendo que o específico do sacerdote na ordem episcopal, na ordem presbiteral e também na base, que é o diaconado, são a participação, a representação de Cristo em pessoa, in persona Christi capitis, no munus sacerdotal, no munus profético, no munus real, ou seja, no munus de santificação, o sacerdócio, de doutrina, de ensino, a profecia e do governo, que é o real, o munus real, serem os doutores e os pastores da Igreja em nome de Cristo e representando em pessoa. A Lumen Gentium diz isso no número 10, pronto, quando relaciona o estado batismal com a ordem, são dois, o concílio usa a palavra sacerdócio
E aí uma certa ambiguidade, porque o batismo é um sacerdócio que diz a condição da Igreja, o Estado, nós somos membros de um povo sacerdote, profeta e real, ao passo que o sacramento da ordem, o sacerdócio aqui é um ministério munus, isto é, representação do mistério de Cristo na sua condição de profeta, de sacerdote e de rei. Isto é, o ministério de ensino é o sacerdócio que tem o ministério de ensinar, de governar a Igreja e de a santificar. Portanto, isto diz o Concílio Vaticano II em dois documentos fundamentais, na Lumen Gentium, no número 10, e no Presbyterio Ordinis, no número 2, a respeito dos sacerdotes, dos presbíteros e a respeito dos bispos. Portanto, estás a ver, quando nós falamos do bom pastor, Jesus Cristo é o bom pastor, ele é o bom pastor hoje através daqueles que ele escolhe e que envia, tal como os apóstolos e os seus sucessores, que são os bispos, os presbíteros e os seus colaboradores e os diáconos. O diácono merece uma consideração especial, sobretudo nesta confusão que há hoje em dia a propósito do diaconado permanente e, sobretudo, hélas, podíamos não dizer, a reivindicação de um diaconado feminino ou de um sacerdócio feminino. O sacramento da ordem constitui uma unidade. Uma unidade. Os bispos, os presbíteros e os bispos e os diáconos constituem uma unidade. Sendo que o diaconado é a base na qual se edifica o presbítero e o bispo. Ou seja, aquilo que nós ouvimos na última ceia de Jesus, e como ouvimos também noutras ocasiões, Jesus diz: estou no meio de vós como quem serve, isto é, como diácono. E é interessante verificar-se que nos Evangelhos, diácono é Jesus Cristo. Ele é que é o diácono. De tal modo que nós podemos dizer que, e São Tomás bem entendia isso, o diácono por excelência é o bispo. Porque é o bispo que é o sucessor dos apóstolos e que se configura na plenitude do sacramento da ordem com Jesus Cristo, sacerdote, profeta e rei. Isto é o diácono. É interessante que isto aqui é a verdadeira diaconia, a configuração. E o presbítero, no seu grau, também se configura diaconalmente. Por isso é que, antigamente, antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, na liturgia, nas vestes litúrgicas, estava representado. De facto, o típico do diaconado é o serviço da mesa, e por isso ele tinha um manípulo, que nós encontramos, para nós termos uma ideia, nós encontramos em alguns úteis, aqueles que servem têm um guardanapo branco na mão esquerda. Não só como serviço, mas como auxiliar, para que necessária, se houver alguma função necessária de limpar ou assim. Pronto. Tinha um manípulo. Esse manípulo tinha o presbítero e tinha o bispo. Mantinha-se o manípulo tanto no diácono como no presbítero como no bispo. A veste litúrgica do diácono é a dalmática. E esta dalmática podia estar por baixo da casula do presbítero e por baixo da casula do bispo. Naturalmente que não me lembro de os presbíteros, eu também era muito pequeno nessa altura, de os presbíteros terem por baixo da casula uma dalmática, mas sim, os bispos tinham. O Papa Bento XVI, que era um homem que se preocupava com estes sinais da liturgia, de uma forma muito profunda, há fotografias dele em que por baixo da casula sacerdotal está a dalmática do diácono. E depois por cima a casula do sacerdote e também o manípulo. Portanto, eram sinais. As vestes litúrgicas são uma linguagem e por isso não se pode, sem mais nem menos, dispensar, como hoje infelizmente se faz em muitas circunstâncias, em que não há nenhuma elegância sequer, não há nenhuma dignidade, banaliza-se a própria liturgia, o que significa banaliza-se o sagrado. Não é? Isso é uma tragédia dos nossos tempos que será urgente recordar e superar, não é? Portanto, o diácono não se pode separar do presbítero e do bispo. O diácono faz parte, é a base. Eu estou no meio de vós como quem serve. E na última ceia, na versão que São João nos dá, Jesus lava os pés. E lavar os pés aos discípulos não se trata de um rito simples de dar um pouco de água para lavar os pés.
tem um rito, é um símbolo teológico. Evoca-nos tantas coisas, uma delas é Moisés, quando se aproxima da sarça ardente, Deus diz-lhe, descalça as sandálias, porque este lugar é santo. Portanto, Jesus lava os pés aos discípulos. Isto é um rito, é um gesto, liturgia da Quinta-feira Santa, que evoca o batismo e a penitência. São os sacramentos da santificação e todos os outros mais. Portanto, e assim como eu fiz, fazei vós também. Aliás, nós encontramos 3 lugares no Novo Testamento, nos Evangelhos, em que Jesus diz, fazei o que eu fiz. Na última ceia, a respeito da Eucaristia, tomou o pão, tomou o vinho, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto é a minha memória. Pronto, a Eucaristia. Depois, na última ceia, no rito de lava-pés, assim como eu fiz, fazei vós também. E, no dia da ressurreição, na tarde do dia da ressurreição, o Senhor aparece aos apóstolos e diz-lhes, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós, soprou sobre eles, enviou-lhes o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiveres serão retidos. Quer dizer que a essência do ministério sacerdotal tem a ver com a Eucaristia e com o perdão dos pecados. Assim o diz o Concílio Vaticano, assim o disse o Concílio de Trento, assim o assume o Concílio Vaticano II. Este é o mistério do sacerdócio. É esse mistério que nós celebramos hoje, evocando as vocações, porque para o sacerdócio não nos candidatamos. É uma verdadeira vocação, tal como foi a vocação dos apóstolos, dos 72 discípulos e dos 7 anciãos. Portanto, esta data das vocações e do sacerdócio é muito importante ser celebrada e não perdermos de memória, nestes tempos controversos, em que tantas reivindicações, como se o serviço na igreja fosse uma questão de reivindicação ou uma questão de promoção social. Não é nada disso. Não é nada disso. É um grande mistério que nos configura como mistério de Cristo e da Igreja. Bem, esta era aquilo que eu gostava de partilhar consigo neste dia do Bom Pastor e das vocações. Peçamos ao Senhor que continue a dar à sua Igreja os sacerdotes, os seus bispos que ela necessita. Foi muito agradável estar consigo. Obrigado pela sua atenção. Até à próxima conversa dominical, se Deus quiser.